Ei, meu nome é Rafael. Tenho 27 anos. Até alguns meses atrás, eu era só o professor de redação que entrava pela porta de serviço de prédio de rico. Aí, numa noite, depois de muito vinho, a mãe do meu aluno cambaleou na varanda, apoiou a mão no meu peito, e eu segurei ela antes do beijo e disse: "Quando você estiver sóbria, sou eu que vou te beijar." Ela me olhou com os olhos brilhando, o perfume adocicado misturado com o cheiro de vinho, e sussurrou: Tá, tá bom." No dia seguinte, ela fingiu que não lembrava de nada. Mas 2 semanas depois, no meio da madrugada, chegou uma mensagem: "Hoje eu estou sóbria." Se você está vendo isso agora, fala de onde você é nos comentários, porque eu ainda não sei se o que a gente fez foi errado. Eu nunca deveria ter segurado ela naquela varanda. Mas segurei. A noite estava fria, o vento entrava pela fresta da porta de vidro e Helena cambaleava com a taça de vinho quase vazia na mão. O perfume dela, aquele cheiro adocicado que eu já conhecia de cor, misturava com o gosto do vinho no ar. Ela riu, um riso solto, meio torto, e apoiou a mão no corrimão de metal gelado. "Você é diferente, Rafael." Ela disse isso olhando para a cidade lá embaixo, as luzes dos carros na avenida, como se não estivesse falando comigo, como se estivesse confessando para a noite. "Diferente como?" Virei o rosto para ela. Helena não respondeu direito. Só deu mais um gole, cambaleou de novo, e eu segurei o braço dela. A textura do roupão de seda era fria também. Tudo naquela varanda era frio, menos o jeito que ela me olhou quando finalmente virou para mim. "Você me escuta?" A voz dela saiu embargada, os olhos brilhando demais. Vinho, solidão, sei lá. Ela deu um passo para perto, apoiou a mão no meu peito, devagar, como se estivesse testando se eu era real. O coração disparou. Eu deveria ter recuado. Deveria ter inventado uma desculpa, olhado para o relógio, lembrado que Gabriel estava no quarto. Mas não fiz nada disso. Só fiquei ali, sentindo a mão dela subindo devagar até o meu ombro, o rosto dela se aproximando, a boca entreaberta vindo na minha direção. E quando ela estava a centímetros de mim, quando eu sentia a respiração quente dela misturada com o cheiro de vinho e perfume, eu segurei os ombros dela, firme, sem machucar. Parei ela. "Quando você estiver sóbria, sou eu que vou te beijar." Eu não sei de onde saiu isso. Juro. As palavras saíram sozinhas, num fio de voz que nem parecia meu. Helena piscou devagar, confusa, a boca ainda entreaberta. Tentou dar mais um passo, mas eu segurei ela com cuidado, impedindo. Ela balançou a cabeça como se estivesse tentando entender, e então soltou uma risada baixa, quase triste. Tá bom." Virou de costas, cambaleou até a porta da varanda. Eu ajudei ela a voltar para dentro da sala, segurei o braço dela até o sofá, e ela sentou com cuidado, apoiando a cabeça no encosto. A luz, amarelada do abajur de canto, deixava metade do rosto dela em sombra. Bonita. Mesmo assim. Mesmo bêbada. Mesmo errado. Peguei minha mochila da cadeira que rangia sempre que eu sentava. Gabriel apareceu no corredor de pijama, esfregando os olhos. "Tá tudo bem?" "Tá, filho. Só o vinho." Helena respondeu sem abrir os olhos direito. Gabriel olhou para mim, meio sem entender, e eu só dei de ombros, tentando parecer normal. Apertei a mão dele, me despedi rápido e atravessei o corredor até a porta. No espelho do hall, vi o reflexo dos dois. Eu com a mochila nas costas, Helena no sofá. A distância entre a gente parecendo maior do que os poucos metros que separavam a sala da porta. Abri a porta e dei de cara com Dona Lourdes. A vizinha de porta estava no corredor, fingindo procurar alguma coisa na bolsa. Mas os olhos dela já estavam grudados em mim antes mesmo de eu sair. Ela deu um sorriso fino, daqueles que mais parecem um julgamento. "Boa noite, professor." "Boa noite."
Entrei no elevador sem olhar para trás. O cheiro do perfume de Helena estava impregnado na minha camisa. Eu segurei a alça da mochila, apertei com força e tentei não pensar no que tinha acabado de acontecer. Mas era impossível. Tudo começou 3 semanas antes disso. Eu tinha acabado de perder 2 alunos. Os pais decidiram que o filho não precisava mais de aula particular. E a grana estava apertada. Morava numa kitnet barulhenta, onde dava para ouvir a TV do vizinho e o cheiro de fritura subia pelo corredor toda a noite. Pagava aluguel atrasado? Comia miojo mais vezes do que deveria. E dava aula de redação para vestibular, tentando juntar o suficiente para não desistir de tudo. Foi quando a Karina, uma conhecida da faculdade, me mandou mensagem. Conheço uma família que precisa de professor particular. Bairro nobre. Pagam bem. Quer? Claro que eu queria. 2 dias depois eu estava na frente de um condomínio que parecia saído de filme. Portaria com piso de mármore. Fonte decorativa no meio do hall. Cheiro de perfume caro no ar. Até o som da água caindo na fonte parecia mais limpo do que qualquer coisa que eu conhecia. O porteiro pediu meu RG, anotou tudo num caderno e me liberou para subir. O elevador era espelhado. Eu vi minha cara refletida de todos os lados. Barba por fazer, camisa meio amassada, mochila velha nas costas. Não combinava com aquele lugar. E eu sabia disso. Quando a porta se abriu, uma mulher estava esperando. Helena. Ela usava um vestido discreto, cor de areia, cabelo preso num coque baixo. Nada chamativo, mas tinha aquele jeito, elegante, controlado, como se cada movimento fosse pensado. Ela estendeu a mão, sorriu educada e disse: Rafael? Prazer. Sou a Helena, mãe do Gabriel. A mão dela era macia, fria, aliança de ouro no dedo. Eu apertei rápido e soltei. Prazer. Ela me guiou para dentro. O apartamento era impecável. Sala enorme, decoração de revista, nenhum objeto fora do lugar. Cheiro de café passado na hora. Silêncio pesado. O tipo de silêncio que parece fazer parte da decoração. Gabriel apareceu com um uniforme de colégio particular, mochila nas costas. Magrelo, cabelo castanho, olhar meio cansado. Ele cumprimentou sem muito entusiasmo e foi direto para o escritório onde a gente ia trabalhar. Então, apareceu o marido. Marcelo. Ele estava ao telefone, gesticulando, a voz alta falando de prazos e contratos. Passou por mim sem olhar direito. Desligou a ligação e finalmente me deu atenção. Terno cinza. Relógio caro. Olhar que avaliava tudo em segundos. Você é o professor? Sim. Ele tirou um cartão do bolso, entregou na minha mão. Preciso que o Gabriel entre numa faculdade que preste. Não tenho tempo para acompanhar. Você consegue? Eu segurei o cartão, li o nome da empresa dele, alguma coisa de construção civil, e respondi: Vou fazer o possível. Marcelo não pareceu impressionado. Só acenou com a cabeça, voltou para o telefone e desapareceu no corredor. Helena me levou até o escritório. Uma sala pequena, organizada, com mesa de madeira escura, estante cheia de livros que ninguém lia e uma cadeira que rangia sempre que alguém se mexia. Qualquer coisa que precisar é só chamar. Helena disse isso e saiu, fechando a porta devagar. Mas antes de fechar completamente, ela olhou para trás. Um olhar rápido, cansado. E então a porta clicou. Comecei a aula com Gabriel. O garoto era bom, escrevia bem, mas tinha medo de errar. Medo de decepcionar. Eu conhecia aquilo. A pressão de ter que ser perfeito. A sensação de carregar expectativas que não eram suas. Depois de 1 hora, Helena bateu na porta e trouxe café. Bolo caseiro. Ela colocou tudo na mesinha de canto, sorriu de novo e perguntou: De onde você é, Rafael? Interior de São Paulo. E seus pais? Separados. Moro sozinho há um tempo. Ela assentiu devagar, como se estivesse processando.
Mexeu na aliança. Tirou. Colocou de volta. Então perguntou: E consegue se virar? A pergunta soou estranha. Íntima demais para uma primeira conversa. Mas eu respondi: Consigo. É apertado, mas dá. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para a xícara de café que tinha trazido para mim. Então disse, quase num sussurro: Deve ser bom construir a própria vida. E saiu antes que eu pudesse responder. As semanas seguintes foram sempre iguais. Terças e quintas à tarde. Sábado de manhã. Eu pegava ônibus, atravessava a cidade, entrava no condomínio com o porteiro anotando meu horário. Subia no elevador espelhado. Tocava a campainha. Helena abria a porta, e sempre tinha algo diferente nela. Um vestido novo, um perfume mais forte, o cabelo solto, pequenas coisas, coisas que eu não deveria notar, mas notava. Gabriel melhorava nas redações. A gente conversava sobre temas, estrutura, argumentação. Ele começou a confiar mais em mim. Às vezes falava do pai, de como Marcelo só ligava para números e resultados, nunca para o que Gabriel realmente sentia. Helena sempre aparecia no meio das aulas, trazia café, ajeitava a cortina, perguntava se estava tudo bem. Ficava alguns segundos a mais do que precisava. E toda vez que ela saía, o perfume adocicado ficava no ar. Eu comecei a reparar em outras coisas também. Estruturou o desenvolvimento narrativo, mantendo tom confessional e tensão crescente. Estou escrevendo bem, mantendo o tom confessional, primeira pessoa, ritmo lento. Preciso continuar desenvolvendo a tensão, mostrando os pequenos detalhes, construindo a conexão entre Rafael e Helena. Estou em aproximadamente 1.500 palavras. Preciso chegar a 4.000 para a parte 1. Vou continuar seguindo o esboço dos capítulos, desenvolvendo. A rotina das aulas. As mudanças sutis em Helena. O jantar em família. A aula extra, que era desculpa. A noite do vinho. O dia seguinte fingindo normalidade. A tensão crescente. O texto que Helena pede para Rafael revisar. A aproximação interrompida por Marcelo. Preciso manter o vocabulário simples, frases curtas, diálogos naturais, detalhes sensoriais. A xícara de café esquecida na mesa. A aliança que ela tirava e colocava. O jeito que ela segurava o batente da porta, como se precisasse de apoio. O olhar cansado que passava rápido demais quando Marcelo entrava na sala. Um sábado, Marcelo estava em casa. Ele apareceu no meio da aula, interrompeu Gabriel no meio de uma frase e começou a fazer perguntas. E aí, ele está melhorando? Está. Quanto tempo até ele estar pronto? Depende dele. Marcelo estreitou os olhos. Não gostou da resposta. Olhou para Gabriel. Você ouviu? Depende de você. Gabriel baixou a cabeça. Eu vi a vergonha no rosto do garoto. A raiva também. Mas ele não disse nada. Só voltou a escrever, as mãos apertando a caneta com força. Helena apareceu na porta logo depois. Pediu licença, tocou no ombro de Marcelo e sussurrou alguma coisa. Ele saiu sem se despedir. E quando Helena olhou para mim pela primeira vez, eu vi algo diferente nos olhos dela. Não era só cansaço. Era vazio. À noite, no final da aula, Helena insistiu para que eu ficasse para jantar. Disse que tinham feito comida demais, que seria desperdício. Eu hesitei, mas ela já estava pondo o prato na mesa. Foi estranho. Marcelo sentado na cabeceira. Helena do lado dele, Gabriel do outro. Eu na ponta, meio deslocado. O barulho dos talheres era o único som. Ninguém falava. Marcelo comia rápido, conferindo o celular entre garfadas. Gabriel mexia na comida sem comer direito. E Helena servia todo mundo antes de se servir. Em um momento, Marcelo perguntou quanto eu ganhava por aula. O tom era casual, mas não era. Cobro por hora. Quanto? Eu disse o valor. Ele fez uma expressão, meio de surpresa, meio de condescendência. Dá para viver com isso? Dá.
Ele riu, um riso curto. Deve ser difícil. Helena largou o garfo com força. O barulho ecoou. Marcelo olhou para ela, franzindo a testa. Que foi? Nada. Ela levantou, pegou os pratos e foi para a cozinha. Eu agradeci pela comida, me despedi rápido e fui embora. Mas antes de sair, Helena me alcançou no corredor. Tinha uma marmita na mão. Leva, é sobremesa. Ela colocou a marmita na minha mão e por um segundo os dedos dela encostaram nos meus. Um segundo. Só isso. Mas foi o suficiente para eu sentir a pele fria dela, o tremor leve. Obrigado. Ela não respondeu. Só assentiu, deu um passo para trás e fechou a porta. O som do relógio dentro do apartamento continuou, mesmo depois que a porta se fechou. No sábado seguinte, Helena mandou mensagem. Pode vir à noite? Gabriel tem prova segunda, precisa de aula extra. Eu estranhei o horário, mas aceitei. Grana era grana. Passei o dia corrigindo redações, separando materiais, escolhi uma camisa melhor. Arrumei a barba, me olhei no espelho rachado da kitnet e pensei, por que eu estou me arrumando tanto? Cheguei ao condomínio às 8 da noite. O porteiro me olhou diferente. Curioso. Anotou tudo, mas demorou mais do que o normal. Subi. Toquei a campainha. Helena abriu. Mas não estava sozinha. Tinha barulho vindo da sala. Risadas de adolescentes. Gabriel apareceu atrás dela, já de chinelo, e disse: Ô, professor, desculpa, minha mãe não avisou. A gente vai sair agora, então a aula ficou para depois. Mas tipo, já que você veio, fica aí para comer pizza com a gente? Eu olhei para Helena. Ela evitou meu olhar, mexendo nas mãos. Se você quiser, já que saiu de casa, eu deveria ter ido embora. Mas entrei. A sala estava cheia. Uns 5 ou 6 garotos da idade de Gabriel, todos rindo, conversando alto, jogando videogame. Caixas de pizza abertas na mesa, garrafas de refrigerante, música no som. Helena estava na cozinha, arrumando copos, e parecia leve, diferente. Ela riu de alguma piada que um dos garotos fez. Um riso solto, genuíno. Eu nunca tinha visto ela assim. Sentei no canto do sofá, comi um pedaço de pizza e tentei não parecer deslocado. Depois de meia hora, os garotos foram para o quarto de Gabriel. Helena fechou a porta do corredor, olhou para mim e soltou um suspiro longo. Desculpa, eu esqueci de avisar que eles iam sair. Tudo bem. Ela pegou 2 taças na cristaleira. Abriu uma garrafa de vinho tinto. Encheu as 2 e me entregou uma. Você tem pressa? Não. Ela sentou no sofá, do meu lado, mas com uma distância respeitosa. Bebeu. Eu bebi também. O silêncio voltou, mas era diferente. Mais pesado. Carregado de coisas não ditas. Você já pensou em dar aula fora do Brasil? A pergunta veio do nada. Eu franzi a testa. Não. Nem tenho passaporte. Ela riu, mas era um riso triste. Eu sempre quis viajar. Sozinha. Conhecer lugares. Mas nunca tive coragem. Por quê? Ela encarou a taça, girando o vinho devagar. Porque sempre tem alguém precisando de mim aqui. Eu não sabia o que dizer. Então não disse nada. Ela bebeu mais. Encheu a taça de novo. E começou a falar. Sobre a juventude dela. Sobre os sonhos que teve antes de casar. Sobre a sensação de ter escolhido a vida certa, mas de acordar todos os dias sentindo que alguma coisa estava faltando. Sabe aquela sensação de estar viva, mas não estar vivendo? Eu sabia. Nós ficamos conversando até tarde. Ela bebeu mais vinho. Eu também. O som do relógio na sala parecia mais alto a cada minuto. Em algum momento, ela sugeriu que a gente fosse até a varanda, para tomar um ar. Abrimos a porta de vidro. O clique ecoou. O vento frio entrou. A cidade lá embaixo brilhava, cheia de luzes e vidas que não conhecíamos. Helena apoiou as mãos no corrimão de metal. Gelado. Eu fiquei do lado dela,
sentindo o frio subir pelos braços. Ela falou do casamento. De como Marcelo nunca perguntava como ela estava. De como a casa era cheia de coisas caras, mas vazia de conversa. De como ela se sentia invisível dentro da própria vida. Você é diferente, Rafael. Ela disse isso olhando para a cidade. Não para mim. Você me escuta? E foi aí que ela virou. Foi aí que ela cambaleou. Foi aí que a mão dela subiu até o meu peito. E foi aí que tudo mudou. No dia seguinte eu acordei cedo, mas não tinha dormido direito. O cheiro do perfume de Helena estava na camisa que eu tinha jogado na cadeira. Eu peguei a camisa, cheirei e larguei de novo, sentindo uma mistura de culpa e desejo que não fazia sentido. Fiquei o dia inteiro pensando se deveria mandar mensagem, se deveria me desculpar, se ela ia lembrar de alguma coisa, ou se ia fingir que nada tinha acontecido. À tarde, o celular vibrou. Oi, Rafael. Aula hoje às 16 horas, pode ser? Curta, educada, fria, como se fosse um dia qualquer. Eu respondi que sim. Cheguei ao condomínio na hora marcada. O porteiro me olhou diferente de novo. Subi. Toquei a campainha. Helena abriu. Cabelo preso, vestido discreto, maquiagem leve, sorriso treinado. Oi, Gabriel já está te esperando. Nenhuma referência ao vinho. Nenhuma referência à varanda. Nada. Durante a aula, ela entrou e saiu da sala algumas vezes. Trouxe café, ajeitou a cortina, perguntou se estava tudo bem, mas não me olhou nos olhos. Nenhuma vez. No meio da aula, Gabriel foi ao banheiro. Ficamos sozinhos. Eu e Helena, na cozinha. Ela lavava uma xícara, de costas para mim. Eu respirei fundo. Helena, sobre ontem. Ela parou de lavar a xícara, mas não virou. Eu exagerei no vinho. Foi constrangedor. Me desculpa. Não precisa se desculpar. Eu não lembro direito do que falei. Mas ela lembrava. Eu sabia que ela lembrava. A mão dela tremeu levemente ao pousar a xícara no escorredor. Ela se virou, finalmente me encarou e soltou um sorriso que não chegava nos olhos. Vamos esquecer, tá? Foi só vinho. Eu assenti. Voltei para a aula. Gabriel chegou. E eu tentei fingir que estava tudo normal. Mas quando eu saí, já no corredor, o perfume dela estava de novo na minha camisa. E Dona Lourdes estava de novo na porta dela, observando. Dessa vez, ela não fingiu que estava fazendo outra coisa. Só me encarou, com aquele sorriso fino, e disse: Boa tarde, professor. Entrei no elevador com a sensação de que, por mais que Helena quisesse esquecer, alguma coisa entre a gente tinha mudado. E não tinha como voltar atrás. As aulas continuaram. Terças, quintas, sábados. Mas agora, tudo era diferente. Helena começou a trocar de roupa antes das minhas aulas. Sempre o mesmo perfume adocicado. Sempre os cabelos soltos, não mais presos. Sempre aquele jeito de entrar na sala e ficar alguns segundos a mais do que precisava. Gabriel não percebia, ou fingia que não percebia. Mas eu percebia tudo. O jeito que ela segurava a xícara, o modo como ajeitava a cortina, a forma como ela mexia na aliança, tirando e colocando, como se o anel pesasse mais a cada dia. Uma tarde, no meio da aula, Gabriel comentou: Minha mãe tá estranha. Eu levantei o olhar do caderno. Estranha como? Sei lá, mais quieta. Mas ao mesmo tempo, sei lá. Ele não conseguiu explicar. Eu também não teria conseguido. Na semana seguinte, Helena mandou mensagem no meio da tarde. Rafael, Gabriel vai ter simulado amanhã. Ele sai cedo. Mas eu queria sua ajuda com um texto meu. Pode? Meu coração disparou. Posso. No dia seguinte, cheguei ao apartamento no final da tarde. Gabriel já tinha saído. Helena me recebeu na porta, mais séria que o normal. Obrigada por vir. Eu escrevi uma coisa, e não sei se está bom. Ela me levou até o escritório. Na mesa, havia várias folhas impressas. Eu peguei, comecei a ler, e percebi logo na primeira frase.
Aquilo não era uma redação comum. Era um desabafo, um texto sobre solidão, sobre se sentir invisível dentro da própria casa, sobre acordar todos os dias ao lado de alguém, mas se sentir completamente sozinha, sobre olhar no espelho e não reconhecer a mulher que estava refletida ali. Eu li em silêncio, frase por frase, e senti um aperto no peito. Helena estava sentada na cadeira que rangia, esperando. As mãos dela tremiam. É pessoal demais? Não. É real. Ela soltou um suspiro longo, aliviada. Então pegou as folhas de volta e começou a ler em voz alta. A voz dela embargou algumas vezes, principalmente quando chegou no trecho sobre ser vista por alguém mais jovem, alguém que escuta de verdade, alguém que não pergunta sobre compromissos ou números, mas sobre quem ela realmente é. Ela não disse meu nome, mas não precisava. Quando ela terminou de ler, uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Eu me levantei devagar, peguei um lenço de papel e fui entregar. Mas Helena não pegou. Ela apenas ficou ali, parada, com o rosto erguido. Então eu toquei. Toquei levemente o rosto dela. Enxuguei a lágrima com o lenço. E senti a pele quente dela, o tremor leve, a respiração presa. A gente ficou assim, parados, muito perto, sem falar nada. O som do relógio na sala preencheu o silêncio. E então a campainha tocou. Nós nos afastamos rápido. Helena limpou o rosto, arrumou o cabelo. Eu voltei para a cadeira fingindo revisar o texto. Ela foi atender. Era uma entrega de supermercado. Depois que o entregador foi embora, Helena voltou ao escritório. Mas o clima tinha quebrado. Ela ofereceu café e a gente foi para a cozinha. Conversamos sobre o texto, sobre estrutura, pontuação, pequenas correções técnicas, mas era tudo disfarce. A gente sabia. Antes de eu ir embora, ela perguntou: "Você já se apaixonou por alguém? Impossível?" Eu segurei a xícara de café, olhei para o líquido escuro lá dentro e respondi: "Já." Ela assentiu devagar, como se soubesse a resposta antes de perguntar: "E o que você fez?" "Nada. Só deixei passar." Ela ficou em silêncio por um tempo, então disse quase num sussurro: "Às vezes eu acho que a gente deixa passar as coisas erradas." Eu não soube o que responder. Saí do apartamento com o peito apertado. No corredor, Dona Lourdes estava na janela, olhando para a rua, mas virou o rosto quando eu passei. O porteiro anotou meu horário de saída. E eu fui embora com o cheiro do perfume de Helena grudado na pele, sabendo que, por mais que eu tentasse, não conseguia parar de pensar nela. Naquela noite, já em casa, deitado na cama da kitnet, o celular vibrou. Mensagem de voz de Helena. Eu hesitei antes de escutar, mas apertei o play. "Oi, Rafael. Eu só queria agradecer. Por hoje. Por me ouvir. Por não me julgar. Você não sabe o quanto isso significa. Boa noite." A voz dela estava calma. Mas tinha alguma coisa ali. Alguma coisa que eu não conseguia nomear. Eu ouvi o áudio 3 vezes antes de dormir. E cada vez que ouvia, o aperto no peito ficava maior. Porque eu sabia que estava começando a sentir algo que não deveria sentir. Algo que não tinha volta. Algo que, se eu não tomasse cuidado, ia destruir tudo. Mas eu não tomei cuidado. E foi aí que as coisas começaram a sair do controle. Na semana seguinte, Karina mandou mensagem. "Você sumiu, Rafael, tá tudo bem?" Eu respondi que sim, que estava só atarefado. Ela insistiu para a gente se encontrar, tomar um café, conversar sobre uma ideia de cursinho online que ela tinha. Eu marquei. Mas passou o dia inteiro trocando mensagens com Helena sobre o texto dela, como se a gente estivesse ensaiando uma conversa que nunca acontecia de verdade. No dia da aula seguinte, Helena estava diferente. Maquiagem leve, vestido que não era discreto demais, mas também não era chamativo.
Perfume. Sempre o perfume. Ela ficou mais tempo na sala durante a aula. Sentou no sofá, fingindo ler um livro, mas eu via os olhos dela desviando para mim a cada minuto. Gabriel percebeu. Mãe, você não tinha que ir no mercado? Helena piscou, como se acordasse de um transe. Ah, vou já. Mas ela demorou mais alguns minutos antes de sair. Quando a aula terminou, Gabriel comentou enquanto guardava os cadernos. Minha mãe tá estranha. Estranha como? Sei lá. Ora tá animada, ora tá no mundo da lua. E fica perguntando coisa estranha. Tipo o quê? Tipo, se eu acho que ela parece velha. Eu não soube o que dizer. Gabriel deu de ombros e foi para o quarto. Helena voltou pouco depois, carregando sacolas do mercado. Eu ofereci ajuda. Ela aceitou. E a gente foi para a cozinha guardar as coisas. Ficamos sozinhos. Só o barulho da geladeira abrindo e fechando. O cheiro de café ainda no ar. Rafael. Oi? Ela parou, segurando uma caixa de leite, olhando para a bancada. Você acha estranho o que eu escrevi naquele texto? Não. Mas você não acha que é errado? Eu encostei na bancada, cruzei os braços. Errado é quando a gente finge que tá tudo bem. Quando a gente engole tudo e fica em silêncio. Ela finalmente me olhou. Os olhos dela brilhando. Não de lágrima. De outra coisa. É isso que eu faço todo dia. A gente ficou ali, parados. O som do relógio na sala batendo ao fundo. Até que Helena voltou a guardar as compras, e eu disse que precisava ir. No corredor, Dona Lourdes estava conversando com o porteiro pelo interfone. Quando me viu, ela interrompeu a conversa e disse, num tom que tentava ser casual. Ô, professor, é verdade que o Gabriel vai entrar em faculdade pública? Espero que sim. Que bom, né? Ter um professor tão dedicado, que vem até quando o menino não tá. Ela soltou isso com um sorriso fino. Eu não respondi. Só entrei no elevador e apertei o botão. No fim de semana, encontrei Karina num café pequeno, barulhento, cheio de gente. Ela estava animada, falando sobre a ideia do cursinho, sobre parcerias, sobre oportunidades, mas eu não conseguia prestar atenção direito. O celular vibrou na mesa. Mensagem de Helena. Eu olhei rápido, li alguma coisa sobre o texto e guardei o celular. Mas demorei demais. Karina parou de falar, cruzou os braços e me encarou. Você tá envolvido com alguém? Não. Mentira, você não tá inteiro aqui. Eu suspirei, passei a mão no rosto. Tá complicado, Karina. Complicado como? Só complicado. Ela não insistiu, mas o clima esfriou. A gente conversou mais alguns minutos, sem muita empolgação, e depois cada um foi para seu lado. No caminho de volta, o celular vibrou de novo. Helena. Marcelo vai viajar semana que vem, alguns dias. Se você puder remarcar a aula de quinta para quarta, seria melhor. Eu deveria ter perguntado por quê, mas não perguntei. Só respondi que sim. A quarta-feira chegou. Dia chuvoso. O tipo de chuva que cai forte, mas sem vento, só água batendo nos vidros. Cheguei ao condomínio no meio da tarde. O porteiro anotou tudo, como sempre, mas dessa vez ele olhou para o céu, para a chuva, e comentou. Dia feio para sair de casa, hein? É. Subi. Toquei a campainha. Helena abriu. Cabelo solto, sem maquiagem, roupão cinza. Parecia cansada, mas bonita. Sempre bonita. Gabriel já foi para o curso preparatório, mas você pode esperar ele voltar se quiser. Não deve demorar. Eu sabia que Gabriel demoraria, mas entrei mesmo assim. A sala estava silenciosa. Apenas o som da chuva lá fora e o tic-tac do relógio. A luz do abajur estava acesa, deixando tudo meio em penumbra. Helena foi até a cozinha, voltou com 2 xícaras de café e sentou no sofá. Senta.
Eu sentei. Não muito perto, mas perto o suficiente. A gente conversou sobre o texto dela, sobre como ela se sentiu ao escrever, sobre como foi difícil admitir, mesmo no papel, que ela estava infeliz. A conversa foi ficando mais pessoal. Ela falou de Marcelo, de como ele nunca tocava nela, de como a última vez que conversaram de verdade tinha sido meses atrás, de como ela se sentia apagada. Sabe o que é mais triste, Rafael? O quê? É que eu nem sei mais quem eu sou. Eu sou a esposa dele, a mãe do Gabriel, a dona da casa. Mas quem eu sou? Ela olhou para mim, esperando uma resposta que eu não tinha. Então eu disse a única coisa que veio na cabeça. Você é a mulher que teve coragem de escrever aquilo tudo, que teve coragem de admitir. Os olhos dela brilharam. Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas real. Você sempre sabe o que dizer. Ela se aproximou, devagar. Colocou a xícara na mesa. Virou o corpo para mim. A mão dela subiu até o meu braço, tocando levemente. O coração disparou. Eu deveria ter me afastado. Mas não me afastei. A gente ficou assim, muito perto. O som da chuva batendo nos vidros. O relógio marcando os segundos. O perfume dela preenchendo o ar. E então a chave girou na fechadura. A porta se abriu. Marcelo entrou. Molhado de chuva, mala na mão, casaco pingando água no chão. Ele olhou primeiro para Helena, depois para mim. Os olhos estreitaram. Helena se afastou num salto. Derrubou o caderno que estava na mesa. Eu me levantei rápido, peguei minha mochila. Oi, amor. Você voltou cedo. A voz dela tremeu. Marcelo fechou a porta devagar. Colocou a mala no chão. Tirou o casaco. Não tirou os olhos de mim. Decidi voltar antes. Reunião cancelou. Ele deu alguns passos até a sala. Parou, cruzou os braços. E o Gabriel? No curso? E você? Ele olhou para mim. Está aqui por quê? Eu segurei a alça da mochila. Estava esperando o Gabriel voltar, para revisar um conteúdo. Marcelo assentiu devagar, mas não acreditou. Eu sabia que ele não acreditou. E como estão as aulas? Ele está melhorando? Está. Quantas vezes por semana você vem aqui? 3. 3? Ele olhou para Helena. Ela confirmou com a cabeça, sem falar nada. Parece muito. É o combinado. Marcelo deu mais alguns passos, pegou um caderno que tinha caído, entregou para mim. Mas segurou um segundo a mais do que precisava, me encarando. Você é muito jovem para tanta responsabilidade. Não era elogio. Era aviso. Eu peguei o caderno, agradeci e disse que precisava ir. Helena tentou me acompanhar até a porta, mas Marcelo a cortou. Deixa que eu acompanho. No corredor, ele andou ao meu lado em silêncio. Apertou o botão do elevador. Esperou comigo. Quando as portas se abriram, ele disse: Rafael. Sim? Obrigado pelo trabalho, mas acho que a gente precisa reavaliar a frequência das aulas. Eu assenti. Entrei no elevador. As portas se fecharam, e eu desci com o coração batendo na garganta, sabendo que alguma coisa tinha quebrado lá em cima. No dia seguinte, a mensagem chegou. Oi, Rafael. Obrigada por ontem. Precisamos dar um tempo nas aulas. Qualquer coisa, eu aviso. Curta, educada, fria, final. Eu li e reli. Pensei em responder. Perguntar se ela estava bem. Se Marcelo tinha dito alguma coisa. Mas não respondi. Só deixei a mensagem em visto. Os dias seguintes foram estranhos. Eu reorganizei a agenda, tentei preencher os horários vazios, mas a terça à tarde parecia errada sem a aula. A quinta também. O sábado de manhã. Tudo parecia errado. Eu passei em frente ao condomínio uma vez. 2, 3, sempre por acaso. Sempre indo para outro lugar. Mas eu sabia que era mentira. Eu queria ver Helena. Queria saber se ela estava bem, se ela pensava em mim. Uma vez, vi Marcelo entrando no prédio, ao telefone, gesticulando como sempre.
Outra vez, vi Gabriel saindo com a mochila, sozinho. Mas Helena nunca aparecia. Karina voltou a me chamar. Dessa vez, eu aceitei. A gente se encontrou num bar simples, conversamos sobre trabalho, sobre planos. Ela tentou me animar, falando de oportunidades, de projetos futuros, mas eu não estava inteiro ali. Minha cabeça estava presa naquele apartamento, naquele perfume, naquele olhar cansado. Você precisa seguir em frente, Rafael. Karina disse isso com cuidado, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo. Eu sei. Mas não está conseguindo. Não. Ela suspirou, pegou a mão dela na minha. Então aceita que não está conseguindo. E dá tempo ao tempo. Mas o tempo não ajudava. Só piorava. Toda noite, antes de dormir, eu checava o celular. Esperando. Sem saber o quê. Uma mensagem. Um sinal. Qualquer coisa. Mas nunca vinha nada. Até que numa noite, eu entrei nas redes sociais. E vi a foto. Helena, Marcelo e Gabriel num restaurante. Todos sorrindo para a câmera. Marcelo com a mão no ombro de Helena. Gabriel meio sem graça. E a legenda. Novos começos em família. Eu fechei o aplicativo. Deitei. Olhei para o teto. E senti um aperto no peito tão forte que quase não consegui respirar. Porque eu entendi. Eu tinha sido apagado daquela história. Removido. Como se nunca tivesse existido. As semanas passaram. Eu dei aulas para outros alunos. Corrigi redações. Tentei me concentrar em projetos com Karina. Ela sugeriu que a gente pensasse em algo sério. Um curso juntos, parcerias, mas eu sempre evitava compromisso. Porque no fundo, eu ainda esperava. Eu ainda esperava que Helena mandasse uma mensagem, que ela ligasse, que ela dissesse alguma coisa, qualquer coisa. Mas as semanas viraram um mês. E nada. Até que, numa quinta-feira à noite, meu celular tocou. Número conhecido. Gabriel. Eu atendi. Ô, professor, como você tá? Bem. E você? Cara, sentindo falta das aulas presenciais. Posso te ligar por vídeo hoje à noite? Preciso de ajuda numa redação. Claro. À noite a gente se conectou. Gabriel apareceu na tela, animado, a sala da casa ao fundo. Eu ajudei ele com o texto, e enquanto ele escrevia, eu via pedaços do apartamento pela câmera. O sofá, o abajur, a porta da varanda. Mas Helena não apareceu. No final da chamada, Gabriel comentou: "Minha mãe tá esquisita de novo." Esquisita como? Mais quieta, fica mexendo no celular, pensando demais, sei lá. Ele deu de ombros, disse que precisava ir, e desligou. Eu fechei o notebook. Fiquei olhando para o teto, e o celular vibrou na cabeceira. Notificação do banco, transferência recebida, valor alto, descrição, pelas aulas que não aconteceram. Eu abri o aplicativo, olhei para o valor, para a descrição, e senti um aperto no peito. Era um acerto de contas, financeiro, emocional, final. Eu estava prestes a fechar o aplicativo quando chegou outra mensagem. Helena. Eu respirei fundo. Abri. Hoje eu estou sóbria. Só isso. 4 palavras. Nada mais. Eu levantei da cama num impulso. Fui até a janela, abri a cortina. Olhei para a cidade, para as luzes, para os prédios ao longe. E vi a luz da varanda de Helena, acendendo, apagando, acendendo, apagando. 2 vezes. O código que ela usava para chamar Gabriel discretamente. Mas dessa vez, era para mim. Eu não pensei. Só vesti a primeira camisa que encontrei. Peguei a carteira. Saí da kitnet. Desci as escadas correndo. Senti o cheiro de comida fria no corredor. Ouvi o som de portas se fechando. Passei por vizinhos que me olharam sem entender. E comecei a andar. Atravessei as ruas. Senti o vento frio batendo no rosto. O coração disparado. A mente repassando tudo. Cada momento. Cada olhar. Cada palavra não dita. Quando cheguei na esquina do condomínio, diminuí o passo. A portaria estava iluminada. O porteiro de plantão estava lendo uma revista. Eu parei. Respirei fundo e entrei. O porteiro levantou o olhar.
Boa noite. Boa noite. Ele me reconheceu, franzindo a testa. Vai na Dona Helena esta hora? Sim. Ele não perguntou mais nada, só anotou tudo no caderno, como sempre. Eu caminhei até o painel dos interfones. Parei. Levantei a mão. Hesitei. E então vi. Sobre o banco de concreto ao lado, um lenço de seda. Dobrado com cuidado. O padrão de flores que eu conhecia. O perfume que eu conhecia. Eu peguei o lenço, levei ao rosto, fechei os olhos e senti. O cheiro adocicado, a textura macia, o peso de tudo o que aquilo significava. Guardei o lenço no bolso, respirei fundo e apertei o botão do interfone. O som do toque ecoou alto no silêncio da portaria. Eu me apresentei, voz baixa, trêmula. Sou eu. Do outro lado da linha, um silêncio longo, carregado. E então a voz dela, quase um sussurro. Tá bom. O som do portão destravando ecoou. Eu empurrei a porta, atravessei o hall, entrei no elevador, apertei o botão do andar dela e subi. O elevador subia devagar. Cada andar parecia uma eternidade. Eu via meu reflexo nos espelhos. O rosto tenso, as mãos tremendo. O lenço no bolso como se fosse um peso físico. Quando as portas se abriram, eu saí. Caminhei pelo corredor. Passei pela porta fechada de Dona Lourdes. Tudo silencioso. Parei diante da porta de Helena. Respirei fundo. Olhei para a porta, para a maçaneta, para a luz amarelada vazando pela fresta inferior. E ouvi o som do relógio lá dentro. O tic-tac que eu conhecia tão bem. Bati a porta. Uma vez. Depois outra. A maçaneta girou. A porta se abriu. E lá estava ela, Helena, sem maquiagem, cabelo meio preso, roupão simples, pés descalços. A gente se encarou, em silêncio, muito perto. Eu tirei o lenço do bolso, devagar. Estendi a mão. Coloquei o lenço na mão dela. Nossos dedos se tocaram. O contato durou mais tempo do que deveria, mais tempo do que precisava. Mas nenhum de nós soltou. Ela segurou o lenço, olhou para ele, depois para mim. Rafael, você disse que estava sóbria. Ela assentiu, os olhos brilhando. Estou. Eu dei um passo para frente. Cruzei a linha. Entrei no apartamento. A porta se fechou atrás de mim. O som ecoou no corredor. E pela última vez, ouvi o tic-tac do relógio na sala. O que aconteceu depois daquela noite, eu poderia contar em detalhes. Cada palavra, cada silêncio, cada toque. Mas algumas coisas são nossas. Só nossas. O que eu posso dizer é que ficamos conversando até o sol nascer, sentados no sofá. Ela me contou sobre os anos de casamento, sobre a solidão, sobre o medo de nunca mais ser vista. E eu contei sobre a luta, sobre a vergonha de não ter dinheiro, sobre a sensação de não pertencer a lugar nenhum. Em algum momento, ela encostou a cabeça no meu ombro. Em outro, eu segurei a mão dela. E quando o sol começou a iluminar a sala, ela disse: Eu não sei o que a gente está fazendo. Eu também não. Mas não quero que você vá embora ainda. Então eu fico. E fiquei. Não naquela manhã, nem na outra. Mas sempre que ela chamava, sempre que a luz da varanda piscava, sempre que ela mandava uma mensagem no meio da madrugada dizendo: Hoje eu preciso de você. Eu ia. Marcelo viajava muito. Gabriel passava fins de semana com amigos. E nessas horas a casa era nossa. A gente jantava juntos, conversava até tarde. Tivemos algumas noites muito quentes juntos, onde ela finalmente se permitiu ser vista, ser tocada, ser desejada de um jeito que não sentia há anos. Mas a gente nunca falou de futuro. Nunca falou de planos. Porque os dois sabíamos que aquilo não tinha como durar para sempre. Passaram-se meses assim. Eu continuava dando aulas. Karina acabou desistindo de me convencer para qualquer projeto sério. E Dona Lourdes? Bem, ela sabia. Claro que sabia. Mas nunca disse nada. Só olhava, com aquele sorriso fino, aquele julgamento silencioso. Até que um dia,
Gabriel passou no vestibular. Federal. Engenharia. Helena me ligou, chorando de felicidade. Ele conseguiu, Rafael. Ele conseguiu. Eu sabia que ele conseguiria. Houve um silêncio longo na linha. E então ela disse: Obrigada, por tudo. Eu sabia o que aquilo significava. Era o fim. Gabriel não precisava mais de aulas. Marcelo estava mais presente. E Helena? Helena precisava voltar para a vida dela, para o papel que sempre teve: esposa, mãe, dona da casa. A gente se viu mais algumas vezes depois disso, sempre no meio da madrugada, sempre em silêncio, sempre sabendo que era a última vez, até não ser. Na nossa última noite juntos, pelo menos a última até agora, ela disse: Eu não me arrependo. Eu também não. Mas a gente sabe que não pode continuar, né? A gente sabe. Ela encostou a testa na minha, fechou os olhos e sussurrou: Obrigada por ter me visto. Obrigada por ter deixado. Hoje, já faz quase 1 ano. Eu ainda dou aulas, ainda moro na mesma kitnet barulhenta, ainda corrijo redações até tarde. Mas de vez em quando eu passo na frente daquele condomínio, olho para cima. E algumas noites a luz da varanda pisca. 2 vezes. Eu nunca sei se é para mim, se é só coincidência, ou se é ela dizendo que, apesar de tudo, apesar do casamento, apesar da vida que ela escolheu, ainda tem uma parte dela que é minha, e sempre vai ter. Porque tem coisas que a gente não esquece, tem cheiros que não saem da pele, tem olhares que não saem da memória, e tem portas que, mesmo quando a gente fecha, nunca trancam completamente. Algumas noites eu ainda guardo o lenço dela na gaveta. E quando o perfume começa a sumir, eu passo em frente ao prédio. Só para lembrar, só para sentir, só para saber que por alguns meses eu fui visto também. E isso ninguém tira da gente. Algumas portas a gente fecha para sempre. Outras, basta um clique para nunca mais voltar a ser a mesma pessoa. Fim.